ainda buscará mais outros jogadores até o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do Periquito Brisado, o Goiás utilizará desta próxima janela de transferências para novas movimentações, sendo elas provavelmente, tá, um meia atacante e também um centroavante, as posições que o Goiás já estava atento nesta última janela. Essa brecha da CBF para os jogadores que estavam inscritos nos estaduais desta atual temporada, eles ainda podem fechar com os clubes das séries A, B e C entre o dia 10 de março a 11 de abril. Então o Goiás terá essa nova chance para contratar jogadores e tendo a posição de centroavante juntamente com o camisa 10 como essas prioridades, e eu vejo como muito necessário. O Goiás ele tem até um time interessante, um time até bem encaixado na questão de plantel, ou seja, opções, um zagueiro reserva, um meia para disputar a posição, um camisa 8, um volante, um ponta, mas que nessas posições vitais de você criar jogadas, você encontrar um goleador, um cara que chama a responsabilidade na 10, o Goiás ainda não tem. Então precisa buscar isso urgentemente no mercado, tendo os seus centroavantes principalmente decepcionando nessa temporada. O Edu apenas um gol, o Facundo Barceló 2 e o Brenner Culano até agora não desencantou. Então é muito pouco, tá? Muito pouco para quem pensa em subir. E o Goiás ele precisa tirar esta ideia na cabeça de contratar muitos jogadores com pouca qualidade. Um exemplo disso, por exemplo, é a situação do Pedro Raul. O salário dele lá no Ceará será de mais ou menos 380 mil e o Corinthians pagando o restante, mais ou menos mais uns 300 mil reais. Se o Goiás utilizar os salários pagos ao Edu, ao Facundo Barceló e ao Brenner Culano, mais esse centroavante que vai chegar ainda, eu garanto para vocês, daria para trazer o Pedro Raul. Mas é sempre aquela mesma história. O Goiás ele prefere apostar em jogadores de 50, 70, 100 mil reais, que você sabe que não vai resolver, a não ser que um raio caia na serrinha, isso sabe, seria um milagre, não vai acontecer. Mas o Goiás ele ainda segue com esta linha de pensamento, ao invés de contratar um jogador que chegaria para resolver. E esses nomes do mercado, eles são sim escassos. Tá? Um jogador que eu gostaria muito de ver no Goiás é o Renato Kaiser. Ele já foi procurado em outros momentos. Eu vi alguns torcedores se questionando se existe alguma negociação. Pelo que eu apurei, eu estou gravando esse vídeo ainda no finalzinho da manhã, no começo da tarde, dessa sexta-feira. Ainda não tem, tá? Não existe um interesse, uma movimentação para o Renato Kaiser ser contratado. Um jogador que vem entrando em campo até com uma certa frequência lá no Fortaleza nesse ano. É um centroavante que também pode atuar como um ponta direita. Para a Série B, tá aí um jogador que resolve. O salário dele no Fortaleza, mais ou menos girando nessa casa, de 350 mil reais. Foi especulado também ao final do ano passado, no Vitória, no Sport, tem vínculo até o final deste ano. Aqui o mapa de movimentação dele, tanto nesse campeonato cearense, como também na Série A do ano passado, realizando esta posição de fato de um centroavante. Ele começa o ano ainda no Criciúma, conseguiu se recuperar bem, foram 5 gols em 20 jogos e acabou voltando para o Fortaleza, onde foi uma espécie de sombra ali para essa função de um 9, anotando ainda mais 5 gols em 33 partidas. No meu entendimento, tá aí um jogador que eu particularmente gostaria muito, e grande parte da torcida também, de ver uma contratação nesses modos. Um cara que eu tenho a certeza que resolveria na Série B do Brasileirão. O Lelê é um nome que ainda pode chegar, eu acredito também nesta negociação, esta informação confirmada pelo pessoal do programa Placar Esportivo nesta última semana. Um abraço, inclusive, ao Danilo. O Lelê, ele tem contrato no Fluminense até o final de 2028. Também já foi procurado pelo Goiás na temporada de 2023, após se destacar pelo Volta Redonda. Recentemente esteve na mira do Ceará, acabou não fechando por lá. É um jogador que, para mim também, assim, não dá para cravar, o Lelê vai chegar, vai ser o artilheiro da Série B. Não é a mesma coisa, por exemplo, de um centroavante experiente como o Renato Kaiser. Só que tá aí uma característica que eu gosto para a Série B. Um jogador de 27 anos, não é nem aquele medalhão, mas também não é um cara que está começando a carreira agora. Já tem um lastro bom, já demonstrou um bom futebol no começo do ano passado, inclusive. Ele foi bem ali no início do estadual, 6 gols em 13 jogos, mas acabou se lesionando. E ele tem uma característica, uma fome, que ela é importante para a Série B. Aquele jogador que disputa a todo momento, que tem uma correria, 1,89 m de altura, não é aquele centroavante franzino, que geralmente não funciona para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não acharia o Lelê uma escolha ruim também para o Goiás, não. Há outras opções no mercado brasileiro, tem também. É um jogador que está em baixa lá no Corinthians, assim como estava o Pedro Raul. É o espanhol Héctor Hernández, um jogador caro, pelo que eu vi as informações, é um atleta de mais ou menos 450 mil reais. Eu prefiro, nesse momento, não inventar muita moda. Claro,
eu gostaria de ter o Hector Hernandes aqui na Serrinha. Mas entre ele, por exemplo, ou o Pedro Raul, eu preferiria o Pedro Raul. Entre ele ou o Renato Kais, eu preferiria o Renato Kais. Mas há outras opções também, digamos, mais alternativas, menos conhecidas no futebol brasileiro e sul-americano, que também estão dando sopa. Em 6 jogos até agora, o Espanhol foi titular em apenas 2 delas, tem contrato até o final de 2026 e até o presente momento não conseguiu cair nas graças da torcida. E falando sobre uma outra opção também, essa livre no mercado sul-americano, um jogador também que eu acharia interessante, claro, preferiria já trazer um cara que já estivesse acostumado aqui com o futebol brasileiro, mas é um jogador que chama a atenção pelos seus bons números lá no México. O Harold Preciado, colombiano, 30 anos, centroavante